Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Isaac, do Distrito Partenon. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, muito conhecida da igreja, que se encontra na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, onde nos diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus queridos, nesse período que nós estamos enfrentando, de coronavírus, de pandemia, algo até então jamais visto por muitos de nós, né? Uma das características comuns, né, e que psicólogos, psiquiatras têm ressaltado são problemas relacionados à ansiedade, né? A ansiedade é um problema terrível, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro no presente, ou seja, eu antecipo os meus problemas futuros e começo a pensar o que pode ser da minha vida daqui a uma semana, 15 dias, um mês, ou seja, eu antecipo os meus problemas futuros ou aquilo que eu imagino que eu terei de problema no futuro para o presente. É o excesso de futuro no presente. E o apóstolo Paulo, ele trata sobre esse tema aqui na carta aos Filipenses, primeiro, nos falando que, como cristãos, nós temos uma arma, nós temos um recurso contra a ansiedade, e esse recurso é a oração, né? A oração é o recurso do cristão contra a ansiedade, porque a ansiedade não deixa de ser um problema, e aí eu vou citar o John Piper, né, de incredulidade, né? Quando nós estamos ansiosos pela nossa vida, né, nós, de certa forma, estamos com a nossa fé abalada em relação aos cuidados, em relação à providência de Deus em nós, né? Portanto, aqui Paulo vai dizer que o cristão que sofre de ansiedade ou que luta com a ansiedade, ele tem um recurso poderoso em Deus na oração, né? A ansiedade, ela é extremamente debilitante, e é o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Provérbios, no capítulo 12, verso 25. Né? A Bíblia vai dizer assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade, ela tem essa capacidade de abater, de nos deixar para baixo, de nos deixar sobremodo tristes e até ela tem uma certa relação com a depressão e outros problemas semelhantes, né? E uma coisa que me chama a atenção, e nós temos pregado isso comumente na igreja, é que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela não depende das circunstâncias externas. A alegria do cristão, ela é fundamentada em Cristo Jesus, né? Então, neste momento em que se fala tanto, né, tanto em notícias ruins, tanto em prognósticos terríveis, né, e muitas pessoas já começam a antecipar o futuro para o presente e sofrer desse mal do século, né, como dizia Augusto Cury, que é a ansiedade. Nós temos que ter em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Interessante aqui que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, como muitos de vocês sabem, Paulo estava na prisão. Esta é uma carta escrita na prisão, né? E nesta carta, escrita na prisão, né, eu me coloco aqui no lugar do apóstolo Paulo, sem saber o que seria o dia de amanhã dele. Ele pode descansar em Deus, né? É a carta que mais fala sobre alegria, e ele pode ensinar os cristãos que estavam vivendo um período de dificuldade, de perseguição, a confiar em Deus e a depositarem as suas ansiedades em Deus na oração, né? E aqui tem uma promessa maravilhosa, né, no verso de número 7. Né? Depois de dizer que nós devemos
levar a Deus as nossas angústias e as nossas petições, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui uma promessa da parte de Deus, que nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então essa é a promessa de Deus para aqueles que confiam nele, né? E essa promessa ela não depende das circunstâncias. Paulo aqui estava preso, né? Pedro vai falar algo semelhante em 1 Pedro, no capítulo de número 5. Né? Ele vai falar algo semelhante num contexto de muita dificuldade. Né? Se você ler a carta de 1 Pedro, você vai entender que é um contexto de perseguição, em que muitos estavam sofrendo por serem cristãos, os cristãos estavam passando por um momento de muita, mas muita dificuldade. E é evidente que nesses momentos de dificuldade, a ansiedade bate, a depressão bate, e tantas outras questões começam a perturbar a nossa mente. E Pedro escreve para a igreja, né, no capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele que é em Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a minha palavra nesta tarde de sábado é que você confie em Cristo, né? Apesar de todas as circunstâncias, apesar de toda essa situação conturbada, Deus permanece no seu trono. Tudo que acontece, acontece por permissão de Deus, e Deus está governando este mundo para a glória do seu nome. Então confie nele, lance sobre ele a sua ansiedade, né? Não deixe de orar, né? Muitos cristãos estão trocando a oração pelos noticiários. O que vai acontecer? Vai ficar pior, vai sofrer mais de ansiedade. Não deixe de orar e de confiar nesse Deus que cuida de nós, que nos guarda. E você sim vai conseguir, em meio a essa pandemia, experimentar a paz de Deus e essa alegria ultra circunstancial que Deus promete para os seus filhos em Cristo. Que Deus abençoe você e um grande abraço.